Fala rapaziada, começando mais uma vez o podcast aqui do Brownie. Sei que eu tava devendo, tava realmente sem postar os podcasts aqui, mas vou voltar a postar com frequência. Inclusive em setembro eu quero fazer o mês do podcast, rapaziada. Tô querendo aí postar pelo menos uns 3 ou 4 por semana, quiçá começar a colocar todo dia aqui, tanto no Spotify, você que tá ouvindo no Spotify, no SoundCloud, no YouTube, e em breve em novas plataformas. Então fique ligado que vem muito mais por aí. Bom, hoje meu papo é sobre futebol brasileiro, né? As coisas que estão fervendo ainda mais aí no futebol brasileiro. E claro que eu não posso deixar de mencionar Campeonato Brasileiro e Libertadores, pegando o gancho da partida entre Flamengo e Palmeiras. Flamengo 3, Palmeiras 0 no Maracanã. Partida que realça aí o trabalho de Jorge Jesus, líder do Campeonato Brasileiro, cogitada para ganhar Libertadores da América pelo Flamengo, e também partida que derrubou definitivamente Luiz Felipe Scolari há pouco tempo do comando técnico do Palmeiras. Bom, vamos começar falando do Flamengo, o clube do Rio de Janeiro, e eu quero fazer um apanhado geral sobre tudo que vem acontecendo no Flamengo nesses últimos anos, né? Claro que o torcedor rival gosta de tirar sarro da situação quando o Flamengo, cheio de dinheiro, cheio de esperança, cheio de expectativa, grandes ambições, acaba tropeçando no meio do caminho, não conquistando nada, que é o que vem acontecendo no Flamengo desde mais ou menos 2015, né? O último título importante do Flamengo a nível nacional foi a Copa do Brasil de 2013. Em 2014 montou mais um time modesto, e em 2015 começaram os grandes reforços a começar a se iniciar pelo Guerreiro quando foi contratado, e desde então o Flamengo vem aí cobiçando aí conquistar Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, participações mais efetivas em competições continentais, Copa do Brasil, só que vem esbarrando sempre com vice-campeonatos, com problemas aí nas partes finais, crises, sempre problemas em aeroporto e tudo mais, e é claro que o torcedor rival, né, Botafogo, Vasco e Fluminense, o pessoal tira sarro, né, claro que o torcedor rival ele não vai querer o bem do time adversário. Entretanto, todo mundo que é consciente, as pessoas que vão acompanhando o trabalho, tudo que é feito no Flamengo, nos bastidores, principalmente na parte administrativa e financeira, sabe que uma hora esse momento do Flamengo ia acabar engrenando. Pode ser até que o Flamengo não vença nenhum campeonato, pode ser que ele oscile no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo perca a Copa Libertadores, mas em um dado momento o Flamengo vai acabar conquistando as coisas importantes como um processo natural. E digo mais, o Flamengo só não conquistou coisas importantes antes, né, anteriormente, quer dizer, ainda não vou cravar que o Flamengo vai ganhar alguma coisa em 2019, porque o ano ainda não acabou. O Flamengo tá aí para disputar uma semifinal de Libertadores contra um Grêmio muito qualificado, principalmente na competição continental. Tem aí como grande concorrente, pelo menos por enquanto, o Santos no Campeonato Brasileiro, o Santos do Sampaoli. Mas vale relembrar, isso daí vai ser o gancho que eu vou usar para falar também do Palmeiras. Não adianta, claro que em um dado momento você vai acabar fazendo com que a questão administrativa, financeira, faça com que você tenha um timaço e as coisas vão dando certo vamos ver o que dá. Algumas coisas às vezes encaixam e, obviamente, pela tendência econômica, pela tendência da fortificação de um time, repleto de estrelas, repleto de qualidade técnica, as coisas tendem a dar certo. Entretanto, eu acredito, isso é uma coisa que eu falo para os meus amigos flamenguistas, para os amigos rivais, falo há muito tempo, se o Flamengo tivesse, assim como teve na parte administrativa, um departamento de futebol minimamente profissional e inteligente, já tinha vencido campeonatos expressivos há muito, mas muito tempo. Eu vou retratar 2 anos em que eu vejo assim uma condição em que o Flamengo deu muito mole para não conquistar campeonatos e até não engrenar antes. O primeiro é 2017. O Flamengo lá em 2017 tinha um bom time, com peças qualificadas, claro, né? Guerreiro, Diego. Mas o que faltava ao Flamengo era um encaixe de características, principalmente nas posições que, por dirigentes que não são profissionais, por um departamento de inteligência falho, não são muito visadas na hora de se contratar. O Flamengo parece que aprendeu a ter dinheiro, está aprendendo aos poucos a ter dinheiro e o que fazer com ele. Portanto, a cada ano, a cada janela de transferência, o Flamengo visava sempre contratações badaladas, até hoje, né? Balotelli é um exemplo disso. O Flamengo visa contratações badaladas no meio, no ataque, o camisa 10, o centroavante, o homem-gol, e que me parecem muito mais contratações midiáticas, por mais que tenha, obviamente, o retorno técnico, mas me parecem contratações muito mais midiáticas do que propriamente uma coisa planejada, com profissionalismo, vindo de um departamento de inteligência, vindo do aquilo que um treinador pediu para qualificar o seu elenco dentro do método de treino dele.
2017 o Flamengo foi lá e contratou o Berrio, o Flamengo foi lá no segundo semestre e contratou o Everton Ribeiro, faltava um goleiro, o Alex Muralha já estava começando a oscilar um pouco, ninguém viu isso. Faltava um lateral direito, ninguém viu isso. Faltava um zagueiro, a zaga titular do Flamengo era composta, o principal zagueiro pelo lado direito era Rafael Vaz. E o departamento de futebol do Flamengo sem sequer dar atenção a essas posições que não são das mais badaladas. Resultado, o Flamengo dentro das perspectivas, tudo bem, foi campeão carioca, tudo mais, mas dentro das expectativas que era o título de uma Libertadores, um título expressivo nacionalmente, o Flamengo começa a oscilar. Vem uma eliminação vexaminosa na Copa Libertadores, na própria Copa do Brasil, pela ausência de um goleiro que poderia ter sido contratado antes. Afinal, o Diego Alves foi contratado no meio da temporada, depois que o problema já estava ali. Não pôde ser inscrito, para quem não se lembra, ele não pôde ser inscrito na Copa do Brasil e aí alternavam sempre Thiago e Muralha. Thiago e Muralha sempre alternavam. O Zé Ricardo decidiu tentar dar uma certa confiança pro Alex Muralha lá na partida entre Santos e Flamengo na Vila Belmiro, e Muralha falhou miseravelmente e quase entregou a vaga na semifinal para o Santos, né? Teria sido Santos e Flamengo naquela semifinal se tem mais pelo menos uns 3 minutos de jogo, creio eu. E aí, no fim das contas, o Flamengo acabou sendo vice-campeão da Sul-Americana, vice-campeão da Copa do Brasil, acabou gastando muito mais do que deveria, do que era necessário. Afinal, os dois jogadores que decidiram, aliás, em 2017, o jogador que praticamente quase decidiu 2 títulos para o Flamengo foi Lucas Paquetá, vindo da base. O Flamengo não gastou absolutamente nada com esse jogador, pelo contrário. Em 2018, foi Marlos Moreno, foi mais contratação badalada, foi mais, pelo menos, especulações badaladas, e quem resolveu, pelo menos até a pausa para a Copa do Mundo e deixou o Flamengo na liderança, Vinícius Júnior e Marcos Paquetá, 2 jogadores da base. O Flamengo aí gastou excessivamente mais uma vez. E aí eu olho agora para o ano de 2019, em que o Flamengo monta um timaço, contrata o Gabigol, contrata o Arrascaeta, pega o Rodrigo Caio, aí agora no meio da temporada pega o Rafinha, Felipe Luiz. É inevitável. Quem tem dinheiro, quanto mais sobra o dinheiro, mais você vai suprindo as ausências técnicas. Não diria ausências técnicas, né? Afinal, alguns reservas hoje do Flamengo seriam muito eficazes, seriam muito úteis em equipes com menor poderio financeiro. Mas em termos de nivelamento da equipe, por exemplo, um Rodinei não está no mesmo nivelamento para fazer uma triangulação, uma tabela, encostar um jogo apoiado, por exemplo, com Everton Ribeiro, com o Ilharão. Com o Ilharão não, né? O Ilharão a gente já tá falando da safra um pouco antiga, mas um Everton Ribeiro com o Gabigol que vai encostar. A mesma coisa do Trauco e do René, por mais que eu não ache que sejam jogadores ruins, não estão no nivelamento da equipe. Agora você contrata um Rafinha, você contrata um Felipe Luiz, a coisa melhora um pouco. É gradativo pelo aspecto financeiro, mas uma coisa que poderia ter sido solucionada há um bom tempo. E aí, quem é contratado? Eu já falei isso aqui, se eu não me engano, no primeiro podcast que a gente fez aqui na estreia. Quem foi contratado para ser o técnico do Flamengo com peças como Arrascaeta, como Everton Ribeiro, como Gabriel, Bruno Henrique, como não se esquecer do Bruno Henrique claramente, Abel Braga. Por quê? Aí a gente reflete aqui. Por que o Abel Braga teria sido escolhido o técnico do Flamengo em 2019? Vamos lá. Primeira opção. Opção A. Os dirigentes do Flamengo sentaram-se numa mesa e aí discutiram. Vamos contratar um treinador que tenha os aspectos, os métodos de treinamento, as ideias, as filosofias de jogo que se adequem com o estilo da equipe do Flamengo, com o elenco que a gente tem, com as peças que a gente tem. Eu acredito que não. A segunda opção, né, como é que os dirigentes sentaram lá na mesa e falaram assim, já teve técnico novo demais, teve Zé Ricardo, teve Barbieri, não deu jeito, agora eu quero um técnico medalhão. Eu quero aquele cara que vai liderar, ter pulso firme, que é sempre a palavra de um dirigente que não entende nada de futebol. É claro que essa foi a prerrogativa. Abel Braga foi contratado e aí chegou até a ter gente na imprensa dizendo enaltecendo a contratação do Abel Braga e criticando o fato do Flamengo ter contratado Gabriel e Arrascaeta, simplesmente 2 dos melhores jogadores do país hoje. Resultado, eu não vou entrar aqui nos méritos do Abel ser bom, do Abel ser ruim, de ser atualizado ou desatualizado. O Abel ele tem seus méritos e seus deméritos, foi campeão da Libertadores, campeão mundial pelo Internacional, campeão da Copa Libertadores também pelo Internacional, campeão brasileiro, que eu ia falar aqui que eu me embolei, pelo Fluminense, mas sempre com um estilo, um método de jogo próprio, um método que talvez, na minha opinião, esteja um pouco desatualizado, mas é um método de ataque rápido, é um jogo mais vertical, mais objetivo, de bola longa, buscando a parede do centroavante. Geralmente você tem que ter um centroavante mais grandalhão, pivô,
coisa que não é o caso do Gabriel, pelo contrário, ele não tem tanta estatura, mas ele é um cara de muita movimentação. Você tem que ter pontas muito agudos, e você tem que ter meias que sejam mais objetivos do que rodem a bola, que não sejam meias tão qualificados, senão você acaba desperdiçando o talento deles. É o caso de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Então o Flamengo acabou ficando refém de um esquema que desencaixava dos métodos, das características dos seus jogadores. Eu costumo dizer aqui que o Abel Braga tinha um jeito de treinar X para um time com peças de identificação, peças de característica Y. Não encaixava, simplesmente. E aí, o que acontece? Vamos lá, demitiu o Abel, vamos lá pro estrangeiro, vamos lá pro gringo. Jorge Jesus, acaba que dá certo. Acaba que dá certo porque você pega um técnico que, coincidentemente, eu vou dizer, eu tenho certeza absoluta que quando os dirigentes do Flamengo sentaram, eles não olharam, nossa, o Jorge Jesus, ele joga com linhas muito próximas, né? O Jorge Jesus, ele marca em bloco alto. Eu tenho certeza que isso não aconteceu. Eu acho que vocês estão até rindo aí, porque isso realmente não aconteceu. O que aconteceu foi que o Jorge Jesus estava encostado lá em Portugal e eles falaram, tem um estrangeiro, é gringo, fala a mesma língua dos jogadores aqui, vai ser um cara com respaldo, vão contratar. Acaba que dá certo porque o Jorge Jesus realmente é um técnico qualificado, acaba que dá certo porque o time do Flamengo ainda assim é muito qualificado, ainda mais com os novos reforços aí que surgiram, como o Pablo Mari, que é um grande zagueiro, e o Gerson, que caiu como uma luva nesse meio campo da equipe do Flamengo. E principalmente do encaixe de características entre ideia e método do treinador contratado e do time, das peças, da característica dos jogadores, dos homens que estão sendo utilizados em campo. É um time X para ideias X. E aí você pega no Palmeiras, um clube também endinheirado, um clube que também construiu uma base financeira, um clube que também tá bem de grana, que tá com dinheiro para dar e vender, e que, mais uma vez, assim como o Flamengo, o que tá acontecendo hoje com o Flamengo poderia ter acontecido com o Palmeiras esse ano e vice-versa, como aconteceu no ano passado. O Palmeiras foi campeão brasileiro e o Flamengo não conquistou nada. Foi exatamente isso que eu quero falar aqui, rapaziada. Da mesma forma que vamos ver no que vai dar, né? O Reinaldo Rueda não continuou no Flamengo. Aí vamos ver no que vai dar. Tira o Carpegiani de diretor. Eu nunca vi disso, cara. Um time que tem as ambições de conquistar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, tira um cara que foi planejado para ser o diretor e coloca como técnico. Os caras estão na década de 70. Não dá certo. Deixa o Barbieri aí. Vamos ver no que vai dar. Não deu certo? Vamos lá, coloca o Dorival aí pra ver no que vai dar. E depois o Abel. E, consequentemente, vai acontecendo isso. Uma hora dá certo, assim como deu certo no Palmeiras. Teve lá o Eduardo Batista, depois teve o Cuca, aí depois teve o Roger Machado. E aí você coloca o Filipão, ó. Filipão, respaldo, pulso firme, já tem uma história aqui. Tem uma hora que os encaixes das coisas acabam dando certo. Mas é uma, digamos, eu não vou dizer só sorte, porque tem toda a questão financeira, que é mérito desses clubes. Mas é uma sorte do departamento de futebol? Sim, porque você pega um Roger Machado que tem um estilo totalmente diferente e acaba que essa equipe aproveita um pouco desse respaldo e acaba encaixando com as características do estilo de jogo das peças, pelo menos aquele time de 2018, com o estilo de jogo, o método do Filipão. Uma defesa mais sólida, um time que já sabia tocar minimamente a bola e que tinha uma potência ofensiva simplesmente espetacular, que era o time do Palmeiras. Acaba que as coisas encaixam. Então, simplesmente, eu gostaria, além de ver essas equipes que oscilam entre bons e maus momentos, repito, maus momentos dentro das perspectivas nas quais se encontram. Por exemplo, o Palmeiras hoje vive um mau momento porque almejava vencer a Libertadores, almejava vencer o Brasileiro, como perdeu a liderança, desceu para quinto, perdeu a vaga na Libertadores dentro do Pacaembu em São Paulo, algo improvável, virou uma tragédia, um poço que é mais psicológico para o clube. Entretanto, as equipes alternam entre bons e maus momentos muito por conta da falta de capacidade de profissionalização desses departamentos de futebol. Por isso que eu digo, além do dinheiro, além da grana, além da base financeira, que são muito importantes, e são méritos dos clubes. Mas agora, você tem que ter uma base profissional dentro do departamento de futebol, dentro do setor de inteligência, um setor de inteligência que contrate a partir das ideias do técnico, que você tenha um planejamento para um treinador ter vida longa dentro do clube, e não só vamos ver no que vai dar. Senão o futebol brasileiro vai ficar nessa, uma verdadeira inconstância. O 2018 do Palmeiras, então, foi uma
simples loucura. O 2018 do Palmeiras começa-se com o Eduardo Batista. O Eduardo Batista monta o elenco, ou seja, ele monta as peças, chega na diretoria, eu quero tal jogador com essa característica, eu quero esse jogador, eu quero esse lateral porque ele apoia desse jeito, eu quero esse meia que é um jogador, eu quero um primeiro volante que saiba fazer abertura, saída de bola. Então ele tem um jeito, né? Eu quero um jogador que marque desse jeito, que seja um cara mais posicional. E aí, em alguns meses, sendo que o Eduardo Batista tinha classificado a equipe para o Campeonato Paulista, tinha classificado a equipe para a Copa Libertadores, para a segunda fase da Libertadores, inclusive com uma das melhores campanhas, como o futebol não estava eficaz, demite o cara, né? Então aqui é uma verdadeira corda bamba, né? Se você tem o resultado, mas não tem o desempenho, você está fora. Se você tem o desempenho, perdão, e não tem o resultado, como é o caso do Diniz, você também está fora. Então o Batista foi demitido, contrataram o Cuca, né? Na prerrogativa, Cuca tem que voltar, foi campeão brasileiro em 2016. E o que acontece, né? O Cuca tem pelo menos alguns métodos, algumas ideias de jogo completamente diferentes da do Eduardo Batista, que não é a objetividade no toque de bola, é um ataque mais rápido, uma bola mais longa, é uma marcação por perseguição, encaixe, não é aquela questão mais de ocupação de espaço. Então você tem o time montado a partir das ideias do Eduardo Batista nas mãos do Cuca. Não deu certo. E aí logo depois do Cuca, decidem dar uma chance ao Alberto Valentim, que era o auxiliar fixo da equipe, que aí começa todo o sistema de novo do Eduardo Batista, só que com alguns métodos ainda mais fortificados, como pressão em linha alta, a saída de bola curta, ou seja, você dá uma total fadiga tática nesses jogadores, porque eles saíram do A, foram pro B para voltar pro A, isso em um ano só. Os jogadores ficam completamente confusos na hora de colocar isso em prática dentro do jogo. O resultado, o Palmeiras não conseguiu, mesmo com todo o investimento, quase conseguiu chegar perto do Palmeiras, perto do Corinthians, perdão, no Brasileiro de 2017, mas acabou não ganhando nada, pela desordem do departamento de futebol da equipe. E não vou muito longe também não, vou exemplificar aqui o Santos, né? Foi uma coisa que, se eu não me engano, foi o Maurício Noriega que comentou a partida entre Flamengo e Palmeiras ontem no Campeonato Brasileiro. Não vou falar ontem, vou falar domingo, né? Porque às vezes algumas pessoas podem estar assistindo depois da segunda-feira. Mas até porque eu nem sei se eu vou postar na segunda, então vamos lá. O Noriega comentou a partida entre Flamengo e Palmeiras, 3-0, e ele falava, né? Como que é importante a questão financeira, como que é importante a questão estrutural, você tá bem de grana e procurar no mercado as melhores peças. Hoje o concorrente direto do Flamengo na disputa pelo Campeonato Brasileiro, nesse momento, até a rodada número 17, é o Santos. Santos que no ano passado tinha Bruno Henrique e Gabriel. Bruno Henrique hoje seleção brasileira, Gabriel artilheiro do país, se eu não me engano, melhor artilheiro sub-23, sub-24 do planeta. Ambos eram jogadores do Santos Futebol Clube, que teve que se desfazer das suas duas melhores peças por conta de grana. Quem tem grana? Flamengo. Foi lá, comprou jogadores. Gabriel, na negociação, se eu não me engano, do Gabriel. Do Gabriel não, porque ele tinha a ver com a Inter de Milão. Do Bruno Henrique, perdão. Com a negociação do Bruno Henrique, o Jean Lucas foi lá para o Flamengo, foi lá para o Santos em compensação. Jean Lucas, que é jogador da base do Flamengo, talentosíssimo. Foi para o Santos, mas a qualquer momento, se o Flamengo recebesse uma proposta para o jogador, ele poderia vender. Não deu outra. No meio do ano, o Jean Lucas comendo a bola na mão do Sampaoli, não deu outra. Ele foi vendido para o Lyon da França, e o Sampaoli, que nem sabia dessa questão, ficou de mãos atadas. Então, o mais forte financeiramente tira do mais fraco financeiramente, e se o Santos fosse minimamente organizado, ainda mais com jogadores que revela, com caixa que poderia fazer ainda mais com a venda de atletas, poderia estar numa situação muito mais confortável, estabilizado economicamente para segurar Bruno Henrique e Gabriel, que poderiam estar hoje fazendo os gols que estão fazendo no Flamengo, no Santos, ao lado do Sampaoli. Pessoal, vamos chegando ao fim do podcast, uma pequena reflexão sobre as finanças, sobre a estrutura, a administração e como isso culmina dentro de campo, mas que poderia ser melhor, principalmente em Flamengo e Palmeiras. Focamos aqui em Flamengo e Palmeiras porque foi o jogo da última rodada. E claro, né, que eu falei da questão dos clubes cariocas, né, de você tirar sarro, porque o Flamengo estava gastando muito, não estava vencendo absolutamente nada. Mas eu acredito, só para finalizar, eu acredito que para os três clubes cariocas, os três rivais do Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, isso sirva de exemplo. A longo prazo, é claro que é completamente trágico, principalmente para mim e para
torcedores rivais do Flamengo, eu que sou botafoguense, não é legal você ver um time, o teu arquirrival, dessa forma e os outros três da maneira que estão. Mas acaba sendo um estímulo para que os clubes cariocas se liguem. Olha, gente, se não tiver, o caminho é a profissionalização, o caminho é a base financeira, é você estruturar, equacionar as dívidas, estruturar as contas, senão os clubes vão se apequenar cada vez mais e mais. Isso já é um grau de apequenamento. Você vê aí Fluminense brigando para não cair, você vê o Vasco brigando gradativamente para não cair, o Botafogo também, o Botafogo aí há 25 anos sem conquistar absolutamente título nenhum expressivo, o Fluminense vendo aí enfraquecendo o seu plantel há muito tempo, teve um ponto fora da curva por conta da Unimed, o Vasco só teve um ano, digamos, desde 1998, 2000 que foi o último título de expressivo brasileiro, só teve um ano fora da curva, que foi em 2011, onde o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, quase conquistou a Sul-Americana. Fora isso, o Vasco da Gama, que não era um clube que tinha rebaixamento, o Vasco era, junto com o Flamengo, até 2008, eram os clubes do Rio de Janeiro que não tinham rebaixamentos, hoje acumula 3. É o time que mais tem rebaixamentos no Rio de Janeiro dentre os grandes. Então você vê um grau de apequenamento por conta dessas questões estruturais, não apequenamento da história, da grandeza, mas das ambições, das metas desses clubes, que só vão poder voltar a disputar lá no topo quando se organizarem financeiramente e, além disso, tirarem como exemplo que tem que ter uma organização também no departamento de futebol, coisa que eu ainda acho que falha, por exemplo, que ainda pecam Flamengo e Palmeiras, que são os endinheirados da vez. Rapaziada, muito obrigado pela audiência, se inscrevam no canal Daniel Brown Oficial, se você está assistindo pelo YouTube, acompanhe, compartilhe aí também o link no Spotify, e é isso. Muito obrigado, forte abraço, valeu!